Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Estamos aqui para a gravação de mais uma aulinha de Geografia Física. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o relevo, suas estruturas e suas formas. Nas aulas passadas a gente tinha visto sobre alguns conceitos que são fundamentais, né, para a gente entender como que funciona e como que acontece a análise da geomorfologia, da geologia. E na continuação, né, desses conteúdos, a gente vai entender um pouco como se forma, né? A gente fala tanto sobre a superfície terrestre, então como que é formada como que a gente classifica essa superfície terrestre, para a gente entender um pouquinho mais sobre os processos, tanto geomorfológicos, tanto geológicos, quanto processos químicos, independente do nome que vocês queiram dar. Então, a gente vai dar continuidade aqui na aula de hoje, entendendo um pouco sobre a diferença do relevo em suas estruturas e suas formas. Por mais que a gente fale os dois ao mesmo tempo e a gente venha na nossa cabeça que tanto a estrutura quanto a forma remete à mesma coisa, a gente se engana um pouco. São coisas que são diferenciadas e a gente vai entender um pouco o porquê que elas são diferenciadas na aula de hoje. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre as estruturas. O que a gente considera como uma estrutura de relevo? Né? O que diferencia a estrutura de relevo de uma forma de relevo? Então, a estrutura basicamente é aquela composição rochosa que sustenta a forma. Ou seja, a forma do relevo é quando a gente fala sobre planalto, planície, depressão. Essas são as formas. É como que o relevo está caracterizado, né? A estrutura é o que sustenta essa forma, ou seja, é o que vem de baixo, né? É o que toda a porção de rocha que sustenta as formas que a gente conhece aqui na superfície, tá? Então, basicamente, essa é a diferenciação entre as duas. Nas estruturas de relevo, então, a gente divide em três grandes tipos, está aparecendo aqui no slide. Os crátons, os cinturões orogênicos e as bacias sedimentares. São os três principais tipos de estruturas de relevo. Que estruturas são essas? São essas grandes massas rochosas que sustentam a superfície terrestre, que a gente conhece a olho nu, mas que existe muita coisa por debaixo dela também. O que são os crátons? Começando pela primeira definição, a primeira separação da estrutura de relevo. Os crátons são extensas plataformas rochosas, antigas e espessas. Ou seja, ela vai desde da parte superior do manto, que a gente viu lá sobre a estrutura da Terra. Se lembrem aí, o manto, onde está localizado o magma, né? Então, desde aquela parte dessa estrutura rochosa, ela começa ali, na parte superior desse manto, e vai até a superfície, que é onde que a gente se encontra, tá? Que é a crosta continental. Ele possui um embasamento cristalino formado por rochas ígneas e metamórficas. Isso justifica sua alta resistência aos processos exógenos de intemperismo. Quando a gente viu lá sobre o intemperismo, a gente viu que quando a gente tem toda a formação de um processo geológico que decorreu durante o tempo, todos esses processos eles vão passar pelo processo de intemperismo, que é o desgaste dessa rocha em relação à sua exposição ao tempo. Ou seja, quando chove, a rocha ela vai se desintegrar, quando venta, a rocha se desintegra. Foi os processos que a gente viu nas aulas passadas. Então, quando a gente fala sobre crátons, a gente fala sobre uma rocha, que essa rocha ela vai constituir, ela vai ter uma resistência muito maior do que as rochas encontradas nas superfícies, como, por exemplo, as rochas sedimentares. Então, elas são formadas por rochas ígneas e metamórficas, que têm uma resistência e que faz com que elas consigam ser mais resistentes aos processos de intemperismo. Que processos de intemperismo são esses? Os desgastes que as rochas passam, tá? Geralmente esses crátons, esses grandes crátons, eles se localizam no interior das placas tectônicas, né? E a gente vai entender um pouquinho por quê. Que no caso ele é envolto dos cinturões orogênicos, que são os dobramentos modernos, ou conhecidos como dobramentos modernos, que fazem
o sorgimento, e aí causa a geração ou de uma cadeia montanhosa ou de uma única montanha, mas que isso acaba acontecendo um tipo de elevação desse terreno. Elevação essa que a gente chama de cinturão orogênico, né? Elevação essa que é ocasionado pelo processo de orogenia, tá? Então, se a gente for lembrar das aulas passadas, a gente tem que sempre ter na cabeça que os crátons que ficam no interior das placas, se eles vão sofrer algum processo de sorgimento, né, ou abaciamento, esse processo que esse cráton vai receber é o processo que a gente chama de epirogênese, tá? A gente já viu isso na aula passada, nas aulas passadas, né? No caso dos cinturões orogênicos, eles são oriundos do processo de orogenia, tá? São coisas diferentes. Continuando aqui tem uma foto, eu acredito que a minha câmera esteja na frente da legenda. A parte laranja são os crátons, tá? E a parte azul, ela representa ali a área onde aconteceram os processos de orogenia, tá? Por que é importante a gente entender um pouco esse mapa? Vamos pegar o exemplo que a gente está vendo aí, no caso da América do Sul. Então, se a gente for ver, no caso da América do Sul, as únicas regiões onde que elas estão em azul, que no caso são resultados do processo de orogenia, é justamente onde que está localizada a Cordilheira dos Andes, né? Não ela por completo, mas eu falei o contrário, né? Na verdade, não a região toda é coberta pela Cordilheira dos Andes, porém é basicamente a região ali onde ela está inserida, e o resultado, né, desse sorgimento foi através de um processo de orogenia. Por isso que a gente considera, né, os Andes, além de um dobramento moderno, um cinturão orogênico, que é a borda da placa. Isso a gente já viu nas aulas passadas sobre o movimento de placas tectônicas, tá? E outra parte em azul ali, a gente vê com bastante destaque a grande bacia sedimentar do rio Amazonas, ou a bacia sedimentar do Amazonas, que ela é a outra parte onde que separa uma parte do cráton, que ali na parte de cima é o que a gente considera ali o escudo das Guianas, e na parte de baixo a formação de outros escudos, no caso o escudo brasileiro, tá? Então, o que é bastante interessante a gente entender? Que na borda das placas tectônicas a gente geralmente vai encontrar dobramentos que são considerados modernos e que são resultados de um processo de orogenia, tá? Quando a gente fala sobre cráton, o cráton ele pode ser sorguido, mas através somente do processo de epirogênese, pelo fato dele estar no interior das placas, tá? E essa formação desse cráton são grandes espessuras rochosas, muito grandes mesmo, muito espessas, e que essas espessuras rochosas de grande resistência conseguem sobressair ao tempo e resistir aos processos de intemperismo muito mais do que as outras rochas, tá? Então, um dos tipos de formação que a gente conhece dos crátons são os escudos cristalinos, tá? O que são os escudos cristalinos? A gente considera os escudos cristalinos quando a gente tem um cráton e esse cráton ele sobressai a superfície. Ou seja, a gente não tem nenhum tipo de formação rochosa que recoberte, né, esse afloramento rochoso. Então, aqui tem uma explicaçãozinha, tá? Por hora, ignorem a escala temporal, vamos focar apenas na imagenzinha. Aqui está marcado entre bacia sedimentar, escudo cristalino e dobramentos modernos. O que a gente considera como dobramentos modernos? Foi o exemplo que eu dei agora. A Cordilheira dos Andes ela é resultado de um dobramento moderno através de um processo de orogenia, tá? A gente vai adentrando ao interior da placa tectônica e a gente vai considerar o afloramento rochoso do interior da placa tectônica como ali o escudo cristalino é um afloramento rochoso, ou seja, não tem nenhuma rocha que sobressaia a esse afloramento, que recoberte essas rochas do cráton do escudo cristalino, tá? Então, aqui são os escudos, no caso, o exemplo que eu dei, e se vocês for verem aí a região amarela da bacia do Amazonas, aqui, acompanhe o mouse, por favor, aqui na parte norte do Brasil,
é onde que a gente tem, né, a grande bacia do Rio Amazonas, que a gente conhece, que é uma das... É uma não, se eu não me engano, é a maior retentora de volume de água do mundo, tá? Na parte de cima a gente tem os escudos das Guianas, na parte ao sul a gente vai ter aqui no Brasil o escudo do Guaporé e o escudo do Atlântico, que são duas grandes formações rochosas, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui é no caso da Serra da Mantiqueira, que ela pega tanto o estado de São Paulo, quanto de Minas Gerais, quanto do Rio de Janeiro, e a gente vê, se a gente olhar na imagem aí, prestar um pouquinho de atenção, a gente vai ver que os topos desses grandes morros, dessas áreas elevadas, eles não são recobertas por estruturas rochosas, sem ser as estruturas rochosas do próprio escudo, tá? Ali a gente encontra um pouquinho de vegetação, mas na sua grande maioria não tem nenhum tipo de cobertura rochosa que recoberte esse material, tá? Esse escudo cristalino. Um outro exemplo a gente considera que são as plataformas, tá? E essas plataformas, elas também fazem parte do cráton, porém, quando a gente tem o exemplo do escudo cristalino, é quando a gente enxerga o afloramento rochoso. Nas plataformas é quando a gente sabe que a gente está posicionado em cima, na superfície de um cráton, porém, existe ali um material rochoso que vai fazer uma espessura de rocha em cima desse cráton, e que vai fazer com que a gente considere isso como uma grande plataforma e não como um escudo cristalino, tá? Então, retornando ao exemplo, quando a gente tem a formação de um escudo, aqui na imagem, por favor acompanhe, quando a gente tem a formação de um escudo, esse escudo, ele quando a gente tem o afloramento rochoso, quando a gente tem o afloramento rochoso de um cráton, a gente considera como se fosse um escudo cristalino. E quando a gente tem algum tipo de material fazendo a cobertura, a gente considera como uma plataforma, tá? Ou um embasamento cristalino, dependendo da bibliografia que vocês acharem, cada um utiliza um termo de acordo com a sua linha, né? No caso do exemplo aqui, a gente tem justamente a divisão da bacia intracratônica do Amazonas, tá? Que também é uma bacia considerada como uma bacia sedimentar, e essa bacia que divide tanto o escudo cristalino das Guianas quanto o escudo sul-amazônico ali, tá? O escudo sul-amazônico ou o escudo do Guaporé, tá? Essa imagem aqui a gente está vendo de um outro perfil, como que está dividido, como que aparecem esses escudos desses crátons e tudo mais. Agora, no caso dos cinturões orogênicos, elas já são... Geralmente elas se originam nas bordas das placas tectônicas, que são resultados do movimento dessas placas. Ou seja, quando a gente tem um encontro de duas placas, essas placas elas vão se chocar, uma vai retornar ao manto e a outra ela vai se erguer, né, fazendo a formação de cordilheiras de montanhas ou fazendo formações de algumas montanhas. O exemplo que eu sempre uso e falo sempre é no caso da Cordilheira dos Andes, mas a gente tem outro tipo de formação orogênica que também é muito famosa, que é o Monte do Everest. E